Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Cheguei lá. Sabe quanto eu ganhei? Hum. R$ 6.718. Ele me pagou as férias e ainda me deu 13º. É mesmo, poxa. Nunca mais ganhei nada, mas foi uma coisa assim, sabe? É porque foi uma Que necessidade, foi um acordo, né, que você fez aí com é, ele. é um acordo, mas a gente nunca sabe que esse acordo está sendo Apoie o feito. nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Porque se a gente jogar uma peste também, da mesma forma, vai pegar, né? É verdade. Entendeu? Vai pegar. Eu Então, costumo dizer, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente tenta, porque a gente pode conseguir, né? E se Exatamente. conseguir, como é que vai ser, né? E aí as consequências? Às vezes a gente pensa até que é uma coisa boa, e pode não ser, né? Pode trazer... Então, a gente tem que ter muito cuidado nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente pensa, porque pensamento é vibração. No princípio era o verbo se fez carne. Então, primeiro você fala, depois a sua fala, o seu sentimento, a sua emoção faz a coisa se concretizar. Se a coisa que você falou, que você pensou é boa, tudo bem, vai acontecer bom. Se não for, vai deteriorando e vai acontecendo a coisa ruim ao longo do tempo, né? Uma vez eu numa meditação, perguntei, né, o que era o pensamento. E veio a resposta rápida: é energia. Pensamento é energia. E, assim, tudo que a gente cria, né, começa no pensamento. E se tiver uma intenção e tiver uma prática realmente de lidar com essas energias, a coisa ganha mais potencialidade, como foi no seu caso, né? Exatamente. Isso aí já se fala há muito tempo, que o poder da fé, no caso, a fé seria o quê? Você acreditar numa coisa que ainda não tem como se tivesse, né? Então... Não, eu acho que não é uma coisa que tem... Para mim, a minha amiga fala assim, você tem muita fé. Eu falei assim, eu não tenho fé, eu tenho convicção. É diferente. Eu não acredito simplesmente, eu sei. Eu sei que é. Eu sei que vai ser assim. Então, é convicção. Ela falou, como que você pode dizer que, com tanta convicção, né, que você tem convicção? Eu disse, porque tudo que eu faço e a coisa acontece, e tudo que eu penso, né? Então, assim, uma coisa também que a minha voz me disse, né, que eu nunca tivesse desejo de posse, que eu pedisse sempre pelo desejo de uso. De uso. De uso. Não de propriedade, mas de uso, né? Tudo que está no universo está à minha disposição para ser usado. Sim. Mas que eu não posso ter o desejo de posse. Eu não tenho nada no meu nome. Tudo que eu consegui, eu botei no nome dos meus filhos. Porque... Certo, então... Sim, eu interrompi, pode ir. Não, porque, assim, essa convicção minha, né, me leva a ter essa obediência, entendeu? Tem coisas que a gente não tem mais dúvida, né? E é por isso que nós estamos aqui conversando, porque, assim, tanto relato, né, de experiências e tantas lições que a gente vai colhendo desses relatos, que chega um ponto que a gente diz, não, isso aqui eu não tenho mais dúvida, né? Aí vira uma convicção. Eu tenho aumentado muito o número, né, de convicções que eu tenho. É como você diz, não é que a gente acredita, a gente sabe que é, porque não tem como não ser, né? Exatamente, exatamente. Aquilo está tão dentro de você que
Não tem, ai, será que é, será que não é? Eu tenho fé que vai ser. Não, vai ser. Eu não sei como, não sei quando, e não sei por quê, mas vai ser. Exatamente. Bem, outra coisa que você falou, né? Sobre a sua origem, né? A origem espiritual. Que veio de Sírios, né? Então, Sírios é uma constelação. Tem várias estrelas na constelação de Sírios. São 3 estrelas mestras, Sírios A, Sírios B e Sírios C. Uma é muito etérea, a outra é menos etérea, a B é menos etérea, e a C é mais densa. Todas elas têm, como o Sol tem planetas orbitando em volta, e elas têm também mundos em volta dessas estrelas, né? Então, as estrelas são habitadas, os planetas em volta das estrelas são habitados, eles não estão na mesma dimensão que a nossa, porque só nós que estamos aqui nessa coisa grotesca, né? Então, assim, de que lugar, de que coisa eu tive, eu não sei exatamente qual era, mas eu sei que era da constelação. Mas você disse que sabe que veio fisicamente, numa nave. Fisicamente, eu não vim reencarnada. Eu vim em corpo físico numa nave, aí eu fiquei, a nave, quando terminou a missão, foi embora, eu fiquei com o povo e morri aqui. E você tem lembranças dessa época? Perfeito. Perfeito. E qual era o povo? E qual era a sua missão aqui? Então, é que eu vim numa época na civilização Inca, na época em que estavam, como que eu falo? A civilização Inca já existia Machu Picchu, mas tinha muita doença, muita pobreza por causa da mata, por causa disso. Então, a gente veio como médico para cuidar. Então, eu trabalhava ensinava as pessoas a fazer a cura através das plantas, extrair os elementos da natureza e tal, né? E depois eu tive comprovação disso, porque eu mexi bastante com isso. Às vezes a gente fica perguntando de onde vem o conhecimento tão profundo que os povos assim das matas, índios, né, têm acerca da propriedade dos vegetais. Pois é. Agora, tudo que você sabe como ser espiritual, você não usa numa encarnação, porque você vem com um projeto. Então, você vai ter acesso a informações ou habilidades que são úteis ao seu projeto. Você pode lembrar de algumas coisas, mas você não vai ter acesso, assim, ser um expert naquilo, entendeu? Porque aquilo não está dentro do seu projeto. Então, você veio para fazer um projeto. Então, você tem que trabalhar essas coisas aí. E sua forma física era igual a dos habitantes daqui na época? Olha, não. Naquela época, quando eu vim na nave, eu era alta, magra, tinha o cabelo bem claro, comprido. A gente usava no corpo uma roupa muito colada, que essa roupa muito colada, ela era autorregenerativa, então ela não deixava a gente envelhecer. A gente sofreu a influência do campo da Terra, que era a força magnética da Terra, então a gente não sentia isso. Então essa roupa, ela era anti essa gravidade, sim, essa coisa que a gente podia estar aqui, mas não sofrer os efeitos do envelhecimento que a força está envelhecendo desde que nasceu. Sim. Todo dia você envelhece um pouco, não é? Verdade. Todo dia. Então, essa roupa, ela era uma roupa que ela
Era coradinha no corpo, mas ela era uma câmara de preservação. Uhum. E aí, assim mesmo, dessa forma, você atuava e interagia com as pessoas. Sim, não precisava sim. mudar seu aspecto. Não. Eles sabiam que a gente era, a gente sabia, porque assim, a gente vinha para dar instrução para os curandeiros, para os xamãs, para tudo, né? Para aquelas pessoas que iam trabalhar com as pessoas, né? Uhum. Inclusive no deserto do Saara tem muitos desenhos assim pré-históricos, né, nas pedras que mostram naves e mostram também pessoas, né, como se fossem de outro planeta, com capacete, com roupa macacão. Tem ainda gravado nas pedras e muita gente fica sem entender. Talvez seja justamente daí. Pelo mundo todo tem isso. Pelo mundo todo tem provas e provas, e infinitas provas, desde provas rupestres, né, até estatuetas, desenhos, o Egito, lugar. Só não vê quem não quer. Pois é. E aí a gente pensa, se eles já estiveram aqui no passado, se apresentaram claramente, será que eles voltariam no futuro numa necessidade aí planetária? O que você acha? O negócio é o seguinte, nós estamos aqui. Já, né? Nós estamos aqui, nós somos seres estelares, nós não somos a Terra. Eu, você, quem está ouvindo, nós não somos seres da Terra. Todo mundo, em algum momento, veio através de uma viagem como eu vim, ou através de uma voluntariado para poder encarnar, né, no planeta, para ajudar a evolução, porque senão, se não tem pessoas que vêm para desenvolver tecnologias, né, técnicas, habilidades, como é que as pessoas aprenderam a cozinhar? Como é que as pessoas aprenderam a fazer tecido? Como é que as pessoas aprenderam a agricultura, né? Agricultura, a fazer o arado, fazer, sabe? Criar animais. Rodas, criar isso, criar aquilo. Será que aquele ser da caverna lá tinha condição para isso? Não, eram os seres que iam reencarnando em corpos rudimentares que traziam conhecimento de acordo com a tarefa que ele vinha, ele ia trazendo conhecimento, quer dizer, ele descobriu, não, ele botou em movimento aquilo que ele já sabia. Então a gente chama isso, fulano descobriu isso, fulano inventou isso, inventou aquilo, né? Na verdade, já estava dentro dele. É verdade. E tem muitos relatos assim históricos de lendas, de mitos, né, de seres que vieram do mar, por exemplo, saíram do mar para ensinar aos homens a agricultura, né? Isso tinha lá na Mesopotâmia, essas lendas dos deuses. E eu acho que talvez tenham esses deuses aí, pode ser que sejam seres aí que vieram. Deuses é uma forma da gente falar, né? Porque a gente não tinha outra expressão para dizer, né? Hoje nós sabemos que são seres que estão em um universo paralelo e que, em determinado momento, de acordo com a necessidade, eles entram no nosso universo, se comunicam com algumas pessoas já pré-estabelecidas, eles não conversam com qualquer um, eles não trazem informação para qualquer um. É pré-estabelecido. Sim. É bem pré-estabelecido, entendeu? Pela minha última experiência aí, que eu não contei, né? Sim. Então, você vê, no momento em que precisa fazer a coisa, eles vêm e fazem download na sua cabeça e se apresentam fisicamente e falam, tem que ser feito isso, porque a coisa é grave, é assim que tem que fazer, papapá. Certo. Deixa eu dar uma olhada aqui mais nas minhas anotações. Bem, você falou, né, que tem uma missão, né? Inclusive, assim, que seres
eventualmente lhe preparam para alguma missão? Você acha que é alguma missão além do que você já faz, da cura, do trabalho com as pessoas através dessas energias? Ou seria só isso? Ou tem mais alguma outra missão, talvez? Eu tenho uma missão, mas que não é para agora, que eu tenho que esperar para chegar lá, né, onde, num determinado momento. Então, eu tenho que me manter, eu já sei qual é o papel que eu vou fazer, como é que é o negócio, já tenho todas as instruções, mas ainda não vai ser agora. Não vai ser por agora, vai demorar uns anos ainda. Fala-se de muitas fontes, né, que o planeta já está passando por uma grande transformação e isso vai se acentuar e vai haver uma grande transformação. Mas vai ter um momento que vai precisar de um interlocutor entre os seres dimensionais e os seres terrenos. E o meu trabalho é esse, de interlocutor. Sim. Você acha que realmente estamos passando por um momento de crise, de mudança profunda, seja no planeta, seja na humanidade? A gente está vendo alguns sinais. Você acha que isso está realmente acontecendo? Paulo, vou te fazer uma pergunta. Você já viu alguém nascer adulto? Não. A humanidade precisa passar pelo processo da infância, da juventude, para chegar na fase adulta. Então, esse processo todo, de aceleração do processo, ele começou em 84. Eu trabalho no projeto de aceleração desde 84. E fala assim, tá acelerando agora. Não, desde 84 que a aceleração está aumentando, né? Se você voltar lá nos anos 80, o dia de um Natal para o outro demorava um tempão. Agora você pensa, já foi, o ano acabou, já, sabe? A sensação. Sensação de estar muito acelerado. E assim, os seres dimensionais, eles que governam, que regem o nosso braço da galáxia, ele quer dar oportunidade a todos. Então, por isso, essa evolução esse processo é mais lento, para que as pessoas possam aprender o melhor e o mais número de pessoas aprendam. Porque tem muita gente que está assim, de tal forma cristalizado que não é capaz de ver e de perceber nada que não seja da terceira dimensão. Entendo. O tempo, na verdade, né, o que eu sei do tempo é a percepção das transformações, né, das coisas. Se nada se transformasse, não existia tempo. Tudo fosse parado, estático, não existiria tempo. Mas como tudo se movimenta e se transforma, aí o tempo existe, né? E com a aceleração das transformações, a rapidez como as coisas estão acontecendo agora, a sensação é que o tempo está passando mais rápido. E realmente está. Em 1980, você tinha ideia de que isso poderia existir? Só no desenho animado, do Jack Só no desenho animado. Deixa eu pegar uma outra coisa. Daqui a 10 anos, você vai ter, na palma da sua mão, uma bola de cristal, de plasma. E através dessa bola de cristal de plasma, você vai projetar qualquer tela que você quiser, vai criar qualquer coisa que você quiser. Como hologramas, assim? Daqui a 10 anos? Eu acho que mais 10 anos. Para quem conseguir passar pelo processo, porque assim, a escola sempre funciona, não funciona?
Só que você entra no primeiro, segundo, terceiro, quarto, aquela turma vai saindo, concluiu, aquela outra turma vai sair. Então, conforme você vai concluindo, entendeu? Você vai para um outro plano paralelo da Terra que parece que é igual, mas não é igual. Sim, entendeu? Sim. E a gente vai coexistindo com esses planos. Entendeu? Para quê? Porque você, no seu universo paralelo, você possa coexistir com o universo inferior, o que está no estágio um pouquinho mais atrasado que o seu, para que você possa ajudar, que você possa levar a informação de lá para cá. Mas nem todo mundo que está aqui embaixo vai conseguir passar para lá. Sim. Então, assim, a tecnologia, ela vai passar do digital para o plasmático. Sabe o que é plasma? Não sei se dá para te explicar o que é plasma. Eu tenho alguma ideia. É uma outra matéria. Ela é feita, é uma matéria feita de silício. Isso daqui tem ferro, chumbo, plástico, nióbio, etc. e tal, né? Essa outra não. Ela é um silício, ela é em frequência do diamante, frequência do silício, frequência do rubi, a frequência de todas as coisas, não é? É um plasma, não é um objeto. Sim. É um plasma de frequência. Então, você vai entrar na frequência, é lógico que você, estando com esse dispositivo, você vai ter a consciência suficiente para não usar isso à toa. Você vai saber onde, como e por que usar. Sim. Tem que ter uma elevação consciencial, né, para poder ter acesso a isso. Porque aquilo que você fizer de errado vai recair sobre você mesmo. Então, a gente já tendo essa consciência, a gente não vai manipular, né? Porque tudo aqui na vida nós manipulamos. Já é assim, né? Essas tecnologias todas que a gente tem disponível aí, pode ser usado para o bem, para o mal, para qualquer coisa. Você que sabe o que vai fazer com ela, né? Ela não é boa nem má. Certo. Isso é o contato que eu tenho, o contato que eu vejo, a forma como eu vejo, né? Por exemplo, os seres com quem eu tenho contato, eu vejo eles com as mesas operadoras, onde eles vêm fazer trabalhos no corpo da gente. Então, eles trazem o equipamento deles, imagina, são esses computadores plasmáticos, com teclados plasmáticos, onde eles vão trabalhando, né? E assim, aquele que trabalha no corpo físico só trabalha no corpo físico, aquele que trabalha no corpo emocional, ele só trabalha no corpo emocional. Então, porque são planos diferentes, camadas diferentes. Então, esse daqui ajusta isso para o outro fazer isso, para o outro fazer aquilo, no outro plano. Então, eles vêm sempre em três. E eles fazem o ajuste e a frequência dos nossos corpos. Assim, tem pessoa que fala assim, nossa, hoje dormi que eu senti uma coisa, não sei o que lá. Passou por um estado desse e nem percebeu, né? Eu, por exemplo, eu passo, eu percebo, eu vejo. Passa consciente, né? Bom, outra pergunta que eu anotei aqui. Você disse que aos 15 anos já tinha uma lucidez, né, acerca da verdade sobre Deus, até tentou passar isso para as crianças e o padre interceptou você. De onde vinha essa lucidez, esse conhecimento? Já era acesso que você tinha a esses seres, ou é algo que você já tinha intuitivamente? Ninguém me falou nada. Ninguém me falou nada. Isso vinha. Isso vinha de dentro, sabe? Sim. Vinha de dentro. Ninguém precisou. Eu vi que eu sabia quando eu peguei e falei assim, ó, não é assim. Isso não é. É assim. Né? E então eu não sei, eu não aprendi, porque eu tinha 14 anos, eu fazia 4 anos que eu tinha vindo da roça.
Eu saí da roça para poder fazer ginásio, entendeu? Aí eu fiz o ginásio e aquele estudo, assim, básico, né? Básico. Aí você desistiu do catecismo, né? Você mesmo saiu, né? Não, desisti. Aí De ser a desisti professora. desisti de tudo, né? Desisti de tudo. No sentido religioso. Aí eu fui pesquisar. Eu fui ver, quero ver o que esse povo está pensando aqui. Entendeu? Porque eu levei um susto quando eu comecei a tomar consciência disso e falar assim, nossa, como que as pessoas podem pensar isso? Eu pensava comigo, né? Como que as pessoas podem pensar assim? Então, eu ficava o tempo todo, né, nessa indignação. Eu iria perguntar a você como você conviveu, né, com aquele conhecimento que tinha, que foi revelado a você, tantas coisas que iam acontecer na sua vida, inclusive a morte do seu marido, precoce, né? E como você convivia com isso? Encarava naturalmente ou lutava para que isso não acontecesse de alguma Não, forma? nessa questão aí, nesses 14 anos que eu tive que conviver com ele, sabendo o que ia acontecer e sendo, assim, preparada o tempo todo, né? Porque nesses 14 anos eu fui preparada de N modos para viver sozinha, entendeu? Para vir de dentro de mim aquela nova mulher, né? Sim, sim. E até eu encontrei uma pessoa, parece que aquela pessoa não era desse mundo, mas ela disse assim para mim, logo depois que meu marido morreu, uma semana depois, ela disse assim, 2 estrelas não podem brilhar no mesmo ponto. Uma tem que se afastar. Aí talvez tenha chegado nesse ponto aí, né, que você teve que... Ele teve que ir para o outro plano, né? Você teve contatos com ele depois que ele partiu, fora aqueles que você já contou? Assim, digamos, hoje ele ainda tem algum contato com você, alguma Então, parceria? agora há 2 anos atrás, foi muito engraçado, que minha filha, ela ia ter bebê, e ela já estava com 40 anos, ela tem pressão alta e uma série de problemas, e era uma gravidez de muito risco, sabe? E a gente estava preocupada e tal, e eu ficava só pensando, ai meu Deus, o que vai ser essa gravidez, não sei o que lá, porque se vier um parto normal e dar alguma coisa errada, né, ela pode ter um problema sério aí, né? Aí eu sei que um dia eu estava aqui muito preocupada com isso e de repente eu tive uma tontura assim, sentada na cadeira aqui como eu estou conversando com você no computador e tal, tive uma tontura. Aí ele apareceu do meu lado assim e falou assim: não se preocupe, eu estou dando assistência para ela. Vai dar tudo bem. Inclusive, vai acontecer 4 dias antes. Porque estava marcado para o dia. Foi 28 de maio, para dia 2, acho que dia 2, dia 1, dia 2, a cesárea, sabe? Para fazer a cesárea do mês seguinte, né? Maio, junho. E aí, 4 dias antes do dia que a médica tinha marcado para fazer a cesárea, ela começou a entrar em trabalho de parto, ter contração e tudo, foi para o hospital. E foi assim, ó, bate-bupt, cesárea. Chegou lá, não tinha dilatação, não tinha nada, mas estava em trabalho de parto. Sim. A médica falou assim, não vou esperar, vou fazer agora. E aí, ele disse assim, você fica tranquila, porque eu estou assessorando ela e vou estar lá na hora do parto. Aí, quando eu falei para ela, quando eu falei para minha filha, né, ela falou assim, mãe, de tudo que você fala, eu duvido, mas disso eu não duvido, porque eu sinto meu pai do lado.
Uhum. Pois é, ele falou para você, assim como aquela voz de vez em quando, não sei se é a mesma voz ou se é outra, né? Já falou tantas vezes para você. Esse ser que fala para você, que contou sobre seu casamento, seu futuro e tal, esse que falou com você na última experiência que você teve, né? Aquela da mordida da abelha, mordida na ferroada da abelha, é o mesmo ser? E quem é É a esse ser? mesma voz. Tem ideia de quem é, não? Não tenho ideia, porque a primeira vez que eu ouvi, eu falei assim: não me deixe ver, porque eu tenho medo. Então, eu só ouço, só escuto, às vezes é dentro da minha cabeça, às vezes é fora, é como uma pessoa conversando, falando, é muito audível o som, mas assim, nos momentos, em todos os momentos vamos dizer assim, de perigo da minha vida, de extrema necessidade, ele sempre estava lá, ó, faz isso, faz aquilo, faz o outro, faz assim, faz assado. Para que Às você possa vezes, continuar. às vezes, teve muitas vezes que eu acordava, eu saía do meu corpo de noite e eu sempre deixava um caderno na mesa da sala com uma caneta do lado, porque eu, naquele outro estado, eu anotava, eu era capaz de anotar e escrever tudo o que eu tinha que fazer no dia seguinte, para eu não esquecer. Sim, sim. Eu também já usei essa técnica, deixar um caderninho ali do lado, né? De vez em quando eu lembro que ele existe, mas algumas vezes eu já usei. Quando eu tenho um sonho assim, que eu vejo que é uma coisa muito importante que eu tenho que anotar, eu anoto. Às vezes eu gravo no celular. E eu me lembro quando eu estava escrevendo minha tese, né, de doutorado, de vez em quando eu era acordado assim, entre 3h30, 4h30 da manhã, e recebia orientações, né, sobre a escrita da tese, como deveria organizar. Às vezes eu mudava, eu passava o dia pensando numa coisa, durante a noite, na madrugada, eu era acordado e orientado para mudar, fazer ajustes e tal. Eu Uhum, anotava ali para não esquecer, porque se não uhum. anotasse, acontecia isso. É a hora mais propícia, né, para a comunicação. É, Porque, né? às vezes, o que eu tenho a impressão, não tenho a certeza, eu tenho a impressão que essa voz é o meu eu superior, não é um outro ser fora de mim, Hum, entendeu? É o meu, a minha essência de níveis mais alto, de outros patamares que se comunicam com o meu corpo físico, através do cérebro, né? Porque eu não vejo uma outra pessoa, a não ser em alguns casos específicos que eu vi seres que não são. Essa voz que me orienta é como se fosse o meu eu superior. É assim que eu entendo, né? E quando são seres extraterrestres, eu os vejo exatamente como eles são, na forma física deles e na dimensão deles. Então, eu sei qual é a diferença entre uma coisa e outra, entendeu? muita gente pergunta o que é o eu superior, né? O que eu percebo é que esse eu superior, como você disse, somos nós mesmos que vivemos paralelamente em outra dimensão, mas que esse personagem que a gente encarna aqui é uma extensão dele vivendo uma determinada experiência. Então ele cuida, orienta. Eu queria a sua opinião sobre isso, se é mais ou menos isso. Então, você é o seu próprio criador, né? Você é criado pela fonte, né? E a fonte, ela cria. Então, você passa a ser um co-criador. Então, você vai criando o universo, 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 universo. Por isso que a gente diz que somos todos um. Porque de uma essência criada, se criou 12, que criou cada 12 criou mais 12, cada 12 criou mais 12, e assim foi pulando, 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 e todos os seres no universo, eles são produtos da mesma fonte, né? Criados
em situações diferentes, em universos diferentes, em estágios diferentes, né? Então, você, por exemplo, o que eu sempre vejo, inclusive eu faço até uma metáfora, né? Que em algum ponto eu tenho uma criação que deu origem a 12 no corpo, no físico. Então, tá, vamos dizer, numa quinta dimensão, para mim, vem que é na nona dimensão. Esse meu ser está nessa nona dimensão. Então, de lá, ele organiza todos os seres que ele criou nessas dimensões todas. E ele se comunica com todos esses seres, né? Por quê? Porque, assim, como uma mãe que cria um filho, ela se comunica com todos os filhos, ela não se comunica só com um. Ou ela não deixa lá e a natureza que cuida, não é? Então, ela está lá alimentando, cuidando, dando tudo o que é necessário para quê? Para que aquele ser, que aquela criação dela evolua, né? Que é assim que eu vejo. Então, eu acho que quando eu falo assim, patrão, é com esse ser que eu estou falando, não é com a fonte da fonte, entendeu? Sim. E você acha que quando a gente sai daqui, deixa o corpo físico, a gente se reintegra nele ou a gente continua separado, de certa forma, com a individualidade da gente lá do outro lado? Então, assim, da mesma forma que você desacopla, você vai acoplar. Então, você vai passando de universos, até você chegar no um de novo. Talvez E, assim, esse seja o objetivo da nossa evolução, né? Voltar. A gente veio até aqui e a gente... Essa essência que plasmou aqui no corpo físico e tal, ela está fazendo o trabalho de retorno. Então, ela chegou nesse ponto mais denso, que era o objetivo dela, chegar até o mais denso para experienciar o denso. Agora, ela tem que ir também soltando. Tudo que ela amarrou, ela tem que ir soltando. Mas imagina um tricô que a pessoa faz. Não dá para ela desmanchar lá em cima um negócio. Ela tem que pegar a linha de baixo para cima e ir desmanchando esse tricô. Então, a gente não teceu de cima para baixo, né? Então, agora a gente tem de ir do final para o começo para desmanchar, para tornar a essência pura de novo. Mas, olha, são bilhões de anos, a gente já está há bilhões e bilhões e bilhões de anos nesse processo de descida, e agora a gente está nesse... Quer dizer, essa fração de consciência está nesse momento de fazer esse retorno, né? Porque tem outras que já estão em outros retornos, já estão... Nós somos muitas frações. Certo. Que você andou falando, né? Me lembro no início, logo assim, meus filhos pensam que eu sou maluca, né? E aí eu me lembrei de uma questão que eu sempre penso assim, que não existe talvez existe algo em comum entre uma alucinação causada por uma droga, por exemplo, uma maconha, uma bebida, que faz você alucinar, o que a gente chama de loucura também, que é uma espécie de alucinação espontânea, sem ingerir nenhuma droga, a pessoa começa a ver coisas que ninguém está vendo, só ele está vendo aquilo, né? E tem também a saída do corpo, né? Pode, por exemplo, um EQM, que você sai do corpo, aí você depois volta, mas fica com aquela abertura, e de vez em quando você vê coisas, como você viu seu marido chegar perto de você no dia que a sua filha estava grávida. Será que não existe algo em comum nessas três formas de a gente ver coisas que não estão aqui para todo mundo ver, né? Seria uma provocada por droga, outra provocada por uma questão orgânica mesmo, e outra apenas energética. Será que tem alguma coisa em comum entre esses três
fenômenos? Então, assim, quando você tem vou chamar de paranormalidade, que você não é uma pessoa que vive na frequência de terceira dimensão, você tem um canal a mais de comunicação, você pega uma frequência a mais de rádio, né? Você tem uma parabólica melhor. A diferença, por exemplo, uma pessoa que está numa loucura, numa esquizofrenia, não existe uma correlação, uma coerência entre um fato que ela descreve e uma realidade. E, no caso dessa percepção, desse sensitivo, dessa pessoa assim, tudo que faz, tudo que ela diz tem uma coerência e tem uma comprovação. Né? Então, nada assim, é loucura. Pô, vem uma ideia, logo se realiza, todo mundo vê o que aconteceu. Fala assim, deu sorte. Né? Então, deu sorte. Então, a diferença é a coerência, você ser coerente, onde o doente mental não é coerente. Então, são fenômenos bem diferentes, né? São bem diferentes. São bem diferentes. Por exemplo, uma droga, ela vai causar também uma abertura desses campos, né? Mas quando a pessoa volta, ela não tem coerência no que ela vivenciou nesse estado e o que é a realidade. Ela não tem coerência. Sim. No caso, por exemplo, você deve conhecer aquele chá, né, que os xamãs usam, a ayahuasca, né? Ayahuasca. Nunca usei. Deus que me livre se eu usar aquilo. Eu também não tenho coragem, não tenho vontade de usar. Você sabe que uma vez eu queria tomar o ayahuasca e tal, e tudo, e fiz uma viagem longuíssima para chegar no lugar, para participar da reunião, tomar o chá. Cheguei lá, a pessoa falou assim, você fez isso, isso, isso? Não. Você fez isso, isso, isso? Não. Então você não pode. Eu falei assim, bom, então não é para ser mesmo, né? Teria que ter uma preparação, né? Teria que ter uma preparação, segundo os preceitos deles, mas o meu não se preparou, não deu atenção para os detalhes, porque não era para fazer. Exatamente. Eu até tive aí em São Paulo, em 2018, eu passei 6 meses aí, né? Eu fiz meu doutorado na USP. E, não sei se você estudou lá, né? Na FEFELESH, né? Na USP. Não, mas... você estudou no Paraná, né? Eu só vim para São Paulo depois de formada. Aí eu fiquei vendo na internet que tinha muito próximo aí da cidade de São Paulo alguns lugares que faziam esses rituais e tal, que tomava ayahuasca. Aí pensei em ir, eu digo, não, mas eu não vou sozinho aqui em São Paulo, não tem ninguém me acompanhando, sei lá como é que eu vou reagir a isso. E pensei também no enjoo, né, que causa aquele mal-estar, aí desisti. Eu não gosto de passar por essas situações forçadas, né? Eu acho que quando alguma coisa tem que acontecer, acontece no momento certo, mas de uma forma assim, provocada. É por isso que muita gente, às vezes, tem experiências negativas, no caso. Sim, porque não tá preparado, não tem uma... Sabe, vai lá porque nem sabe o que está fazendo, né? Não sabe o que pode encontrar pela frente, né? Por exemplo, quando eu fui fazer o meu ritual xamânico no Peru, foi 21 dias de trabalho, que a gente fez toda uma caminhada desde Lima até Machu Picchu, né? E fazendo a peregrinação de templo em templo, fazendo os rituais e tudo, né? Chegou num determinado momento que a gente tomou um chá lá de um cogumelo, um chá de não sei o quê. Mas a gente mascava a coca o tempo todo por causa da folha da coca, por causa da altitude, né? Porque se você não masca a folha de coca, a sua pressão arterial pode te levar a um colapso aí, né? Daquele mal
dor de cabeça, vomita, tem diarreia, é uma coisa terrível. Então, tem que mascar a folha de coca. Mas eu tomei isso e eu fiquei 3 dias em transe. Mas se preparou, né? Uma xícara de café. Eu fiquei 3 dias em transe. Em transe, quer dizer, vendo tudo. Vendo aqui e lá, porque isso, porque aquilo, né? Essa coisa que eu disse para você, eu vim numa nave e parei lá, e lá eu fiquei. Foi nessa experiência. Foi nessa experiência que eu vi tudo, né? E quando eu pisei na cidade de Machu Picchu, a primeira vez que nós passamos por um lugar, eu disse, este daqui é o lugar onde eu morava. E era um lugar lá, e depois eu falei para minha amiga, né? E aí, depois o cara falou assim, olha, era aqui que ficavam os curandeiros. As pessoas que trabalham com as ervas, os médicos espirituais, eles ficavam nessa região. E eu já sabia que eu morava exatamente ali quando eu morei nas encarnações que eu tive em Machu Picchu, né? Então, eu fiquei sabendo tudo nessa coisa. Eu fiquei 3 dias. Assim, sabe? E lembrou de tudo depois? Completamente. Eu lembro de tudo até hoje, com detalhes. Porque, assim, o que acontece? Quando você tem essas experiências, você não esquece nenhum detalhe. É diferente de um sonho. Sabe, que uma hora você conta uma coisa, outra hora você conta outra. Você mantém aquela coerência, você sustenta aquela coisa sempre, porque é o que aconteceu, é o fato. Tá certo. Então, eu queria saber, assim, tem alguma coisa que você gostaria alguma mensagem que gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, que a gente não tenha falado aqui, mas que você não gostaria de deixar de falar? Então, tem sim. Eu gostaria de dizer assim que você é magnífico. Só precisa acreditar, ter convicção de que você é já um ser perfeito. E que você pode manifestar essa perfeição aqui na medida da sua programação. Você não vai apresentar aqui nada além do que você programou. Mas que você é perfeito, você é. Isso se aplica a todas as pessoas, boas, más? Todas as pessoas. Todas as pessoas. Não é porque ela está lá no jardim de infância mordendo o braço do amiguinho, fazendo cocô na calça, e etc. e tal, né? Na fralda, né? Que ele seja mau. Ele vai crescer, vai ser um universitário, um doutor e tudo, né? Então, todos os seres que estão no planeta, eles são essencialmente magníficos. Agora, quando você tem convicção de que você é esse ser magnífico, você fala, patrão, porque eu sou um ego manifestado, mas se eu não tiver a convicção do magnífico, ele não pode trabalhar através de mim. Eu só vou fazer, como diz o outro, erros. Né? Você tem que estar desperto, né? Tem que estar acordado, consciente. É a convicção. Certo. Convicção é a palavra-chave. Não é achismo, não é ter fé, não é acreditar, é ser convicto. É muito forte isso. Ok, Lúcia, então muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço. Por todos esses ensinamentos aí, tanta coisa que a gente tem para aprender com você. Imagina, precisando, estamos às ordens, tá bom? Ok. Então, beijo a todos. A gente vai se falando aí, qualquer coisa, né? Pode entrar em contato. Tá bom? Tá bom. Que a luz interior transborde sobre você. Sobre todos nós. Que a sua luz transborde sobre você. Seja lá você quem for.
Todos nós. Fica na paz aí.